Filho, filha, ouça com atenção. O que vou te dizer agora não é uma palavra comum, não é algo para ser apenas ouvido e esquecido. Esta é uma convocação celestial, um chamado divino para que você se levante, estenda suas mãos e reivindique aquilo que já é seu. Existe um poder se movendo ao seu redor agora mesmo, algo que seus olhos ainda não viram, mas que já foi decretado nos céus. A sua vitória não está em disputa, não é uma possibilidade, não é um talvez, não depende do que dizem ou do que tentam impedir. Eu, o Senhor, já confirmei, está feito. E agora, filho, filha, eu preciso que você entenda isso. Não há mais o que temer, não há mais o que esperar. Está na hora de se levantar e tomar posse do que é seu. Fique aqui comigo, porque eu vou te revelar o que está acontecendo nos bastidores da sua vida e como você pode tomar posse do que já foi declarado. Eu sei o que se passa no seu coração. Você já enfrentou momentos em que tudo parecia desmoronar, quando as pressões da vida tentaram esmagar sua esperança, quando a sua força parecia insuficiente. Eu sei das preocupações que te assolam, a saúde que se fragiliza, os problemas na família que parecem sem solução, a incerteza sobre o amanhã. Mas hoje, eu, o Senhor, te digo, o que está diante de você não é o seu fim, é a sua travessia. Assim como Josué esteve diante das muralhas de Jericó, sem forças humanas para derrubá-las, você está diante de desafios que parecem impossíveis. Mas o meu poder não conhece barreiras. O que os olhos humanos não conseguem mover, a minha palavra já desfez. Você precisa se posicionar, porque essa muralha não vai resistir à ordem que já dei. Você entende isso? Não é sobre lutar com suas forças, é sobre se alinhar com a minha voz. Quantas vezes você se sentiu cercado, como se tudo conspirasse contra você? Eu sei da resistência que você tem enfrentado, das pessoas que duvidam de você, das palavras que foram lançadas para te desanimar. Mas escute, o que eu faço, ninguém desfaz. O que eu decreto, ninguém impede. Se estou te dizendo que sua vitória está confirmada, então o que resta a você é tomar posse. Eu preciso que você haja como Josué, que não questionou, não hesitou, mas obedeceu e viu o milagre acontecer. O tempo da dúvida acabou, filho. O tempo de se perguntar, será que vai dar certo? Acabou. Agora é o tempo de abrir a boca, declarar a vitória e caminhar como quem já venceu. As muralhas vão cair, eu garanto, mas você precisa estar preparado para marchar. A incredulidade não pode mais te segurar. Eu sei que os anos pesaram, que as experiências difíceis tentaram roubar sua fé. Mas se você soubesse o que estou preparando, se você visse o que está prestes a acontecer, você não teria espaço para duvidar. Há pessoas ao seu redor que ainda não entenderam quem eu sou na sua vida. Elas olham para você e veem limitações, mas eu vejo um escolhido. Você não tem ideia das portas que já destranquei, dos perigos que já afastei, das bênçãos que já estão a caminho, mas você precisa reivindicar. Não fique parado esperando que as circunstâncias se resolvam sozinhas. Venha, avance, marche. Assim como a cidade de Jericó parecia intransponível, há situações que parecem não ter saída, mas eu sou o Deus das reviravoltas. O inimigo sempre tentará te convencer de que nada vai mudar, que tudo permanecerá como está. Mas hoje, filho, filha, eu te desperto. Você sente isso? Eu estou soprando um novo fôlego sobre você agora. Eu estou colocando um novo vigor no seu espírito. Você não pode se acomodar na dificuldade, não pode se conformar com a dor, não pode aceitar que esse problema continue governando sua vida. Reivindique, abra sua boca agora, declare que as muralhas vão cair, declare que a vitória já é sua, não espere mais. O que eu confirmei no céu será manifestado na terra, mas você precisa se alinhar comigo. A obediência de Josué não só trouxe vitória para ele, mas para todo um povo. Você entende isso? A sua posição hoje não é só sobre você,
Tem pessoas esperando pela sua fé, esperando pela sua coragem. Há familiares que serão abençoados porque você se levantou. Há filhos e filhas que serão alcançados porque você decidiu confiar. O que eu estou fazendo na sua vida tem um alcance muito maior do que você imagina. Não se deixe distrair. Eu vejo tudo. Eu sei das armadilhas, das investidas, das palavras contrárias. Mas eu também sei da minha promessa. E quando eu prometo, eu cumpro. O que mais você está esperando? Uma confirmação maior do que esta? Eu estou falando com você, eu estou te chamando, eu estou dizendo, chegou a hora, não postergue mais, não adie mais. A sua resposta está aqui. Você sente isso queimando dentro de você? É o meu espírito te impulsionando. E sabe por quê? Porque este não é um vídeo qualquer, não é uma mensagem qualquer. Este é o momento que eu escolhi para te despertar. Eu não te trouxe até aqui por acaso. Eu te trouxe porque preciso que você se levante. Agora, filho, filha, eu quero que você faça algo. Se essa palavra está falando com você, se você sabe que eu estou confirmando a sua vitória, eu quero que você escreva aqui nos comentários: as muralhas já caíram. Escreva isso em fé, porque o que você declara, você atrai. E além disso, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Há pessoas ao seu redor que também precisam saber que a vitória já foi confirmada. Você não pode guardar isso só para você. E escute bem, eu tenho mais para te dizer. O que eu revelei até agora é apenas uma parte, mas há algo ainda maior que eu preciso te mostrar. Então fique aqui, ouça até o fim, porque o que vem agora vai mudar tudo. Você está sentindo isso agora? Não é apenas uma emoção passageira. Não é um pensamento qualquer que surge e desaparece. Há algo maior acontecendo dentro de você. Algo que as palavras humanas não conseguem explicar. Porque quando Deus fala, não há barulho maior, não há distração suficiente para silenciar a voz que ecoa no espírito. E hoje, esta voz está se tornando inconfundível dentro de você. Algo está sendo revirado, uma verdade está sendo exposta, um chamado está sendo selado. Porque este momento não é sobre o que você sente, mas sobre o que já foi decretado. Quantas vezes a vida te empurrou para um canto, te fazendo sentir que não havia saída? Quantas noites sua mente ficou inquieta, revisitando cada detalhe do que deu errado, buscando respostas onde só encontrou mais perguntas? Mas agora preste atenção. Essa angústia não veio para definir seu futuro. Essa dor não tem autoridade para escrever sua história. Você já ultrapassou barreiras que nunca imaginou ser capaz de enfrentar. Já suportou o que parecia insuportável. Já caminhou por vales onde muitos teriam desistido. E se ainda está aqui, é porque existe um propósito maior sustentando cada passo que você dá. Você pode não ver ainda, mas Deus já confirmou. Ele já preparou. Ele já abriu caminho. O que te impede de tomar posse? O medo do que vão pensar. A insegurança de repetir fracassos do passado. A sensação de que tudo isso é bom demais para ser verdade. Escute com atenção. A mente natural sempre tentará questionar o sobrenatural, porque o raciocínio humano opera no limite do que é visível. Mas Deus não trabalha com limitações. O que Ele já confirmou não pode ser desfeito por opiniões, não pode ser anulado pelas circunstâncias. O que você precisa entender é que, assim como as muralhas de Jericó, os obstáculos diante de você não estão resistindo porque são fortes, mas porque ainda não ouviram a sua voz declarando a palavra que Deus já liberou. O que está em pé contra você só permanece porque você ainda não reivindicou o que é seu. A questão nunca foi sobre poder, nunca foi sobre merecimento. Josué não venceu porque tinha um exército mais forte. Não foi porque era mais habilidoso, mais inteligente ou mais preparado. Ele venceu porque ouviu, obedeceu e marchou. Ele entendeu que a vitória já estava determinada antes mesmo da batalha começar. O que faltava era apenas uma coisa:
agir em concordância com aquilo que já havia sido decretado nos céus. Não é diferente com você. Você sabe que há promessas sobre a sua vida. Você já sentiu em seu íntimo que Deus te chamou para algo maior. Mas há dias em que os ruídos do medo tentam silenciar a certeza da fé. Há momentos em que as vozes ao redor questionam a promessa e você começa a duvidar. Mas ouça isso. As muralhas que caíram diante de Josué não desmoronaram porque ele esperou em silêncio. Elas caíram porque ele declarou, porque ele avançou, porque ele não se rendeu às evidências contrárias. Hoje é o dia em que você precisa fazer o mesmo. Esse ciclo precisa ser quebrado. Esse padrão de dúvidas precisa ser interrompido. Essa espera passiva tem que dar lugar a uma fé ativa. Você precisa reivindicar aquilo que Deus já liberou. Porque há coisas que não podem mais ser adiadas. Há respostas que estão sendo liberadas. Há mudanças que já foram escritas, mas que esperam por uma ação sua para se tornarem realidade. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Isso não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem divina. Não tema, não recue, não se renda, porque há algo maior acontecendo nos bastidores da sua vida. Você sente? Algo está se movendo agora. E nesse momento, faça algo que solidifique essa verdade dentro de você. Declare nos comentários: eu confio no agir de Deus. Escreva isso como um ato de fé, porque cada palavra que você libera no mundo espiritual se torna um decreto contra tudo que tentou te paralisar. Agora escute isso. Existem pessoas que ainda não entenderam o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Elas olharam para você e viram fraqueza, mas Deus vê um guerreiro. Elas viram limitações, mas Deus vê alguém pronto para avançar. E quando a vitória se manifestar, elas não vão entender como aconteceu, porque o que Deus faz, Ele faz de forma que nenhum homem pode explicar. O impossível é apenas um limite para aqueles que ainda não viram o poder de Deus em ação. Mas você está prestes a ver. Você está prestes a viver o que foi prometido. Não porque você mereça, não porque as circunstâncias estão favoráveis, mas porque a fidelidade de Deus nunca falha. Os dias em que você se sentiu esquecido estão sendo reescritos. Os momentos em que você pensou que não havia mais saída estão sendo transformados em testemunho. Não há espaço para dúvidas, não há motivo para hesitar. Você precisa se levantar, você precisa declarar, você precisa marchar, porque o tempo não está mais esperando. O céu já decretou, e tudo o que Deus decreta, Ele cumpre. Você sente isso? Esse momento não é comum. Não é apenas mais um instante de reflexão. Algo está sendo destravado agora e você precisa estar atento. Há decisões espirituais sendo tomadas sobre a sua vida, portas que estavam seladas sendo destrancadas. Mas aqui está algo que você precisa entender. Tudo o que Deus libera precisa ser reivindicado. O céu já decretou, mas você precisa se posicionar para viver essa realidade. Isso significa que não dá mais para ficar esperando o cenário perfeito, a oportunidade ideal, o momento onde tudo parece favorável. A sua promessa já está de pé, mas você precisa ir até ela. E agora, diante dessa verdade, há uma escolha a ser feita. Você vai permanecer onde está, preso às dúvidas e incertezas, ou vai agir como quem já sabe que a vitória foi confirmada? Essa espera que te desgasta, essa ansiedade que te consome, essa sensação de que nada muda, tudo isso está ligado a um único ponto: a ação que ainda não foi tomada. Imagine se Josué tivesse parado diante das muralhas e dito: se for da vontade de Deus, elas cairão sozinhas. Isso nunca aconteceria, porque havia um comando divino para marchar, para declarar,
para agir em obediência ao que já havia sido estabelecido no céu. Você não pode apenas desejar que as coisas mudem, precisa se movimentar em direção ao que foi prometido. Está na hora de dar esse passo. E não se engane, o que tenta te parar não é simplesmente uma circunstância difícil. Existe algo mais profundo nisso, porque sempre que algo grande está prestes a acontecer, a resistência aumenta. Sempre que uma bênção está para ser manifesta, as vozes contrárias se intensificam. Mas a pergunta é: você vai deixar isso te impedir? Vai continuar aceitando que os obstáculos definam seus próximos passos? Ou vai se levantar com a convicção de que o que foi decretado sobre a sua vida não pode ser anulado? É exatamente aqui que muitos param. No momento em que a fé precisa se transformar em atitude, o medo começa a sussurrar mentiras. E você conhece bem essas vozes. Elas dizem que talvez não seja para você, que talvez você tenha entendido errado, que é melhor não se arriscar. Mas essa não é a voz de Deus. O que Ele fala sempre gera coragem, força, convicção. E agora, Ele está te chamando para um nível de fé que você ainda não experimentou. Um nível onde você não apenas crê, mas age como quem já tem certeza. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 37 e 38. A verdade é essa: não há mais tempo para recuar. Não há mais espaço para hesitação. Você sabe o que Deus te prometeu. Sabe o que Ele está movendo ao seu favor. Então, o que ainda te prende? O que ainda te faz duvidar? Você já chegou até aqui. Já suportou mais do que imaginava ser capaz. Já viu Deus te livrar de situações que pareciam não ter saída. Agora, não é o momento de questionar, é o momento de reivindicar. E escute bem, não é apenas sobre você. Há pessoas ao seu redor que serão impactadas pela sua decisão de avançar. Assim como a conquista de Jericó não foi apenas para Josué, mas para todo o povo. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida tem um alcance muito maior. Talvez você nem perceba, mas há pessoas te observando, esperando para ver se sua fé é real, se sua confiança é firme. E o que vai acontecer quando a sua vitória se manifestar? Muitos serão despertados, muitos reconhecerão que Deus esteve com você o tempo todo. Mas para isso, você precisa se posicionar agora. E eu quero que você faça algo. Como um ato de fé, escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus. Declare isso com convicção, porque cada palavra que você libera gera movimento no mundo espiritual. Agora preste atenção. Não é apenas sobre falar, é sobre se mover. O que está sendo liberado sobre a sua vida exige uma resposta sua. Você precisa começar a agir de acordo com o que já foi determinado nos céus. Isso significa que a forma como você ora precisa mudar. A forma como você fala sobre sua vida precisa mudar. A forma como você se enxerga precisa mudar. Você não pode continuar vivendo como alguém que espera para ver se a promessa vai se cumprir. Você precisa andar como quem já sabe que ela foi selada. E aqui está o segredo. Quando você se alinha com a promessa, tudo ao seu redor começa a mudar. Pessoas que não acreditavam em você começam a enxergar a diferença. Circunstâncias que pareciam inalteráveis começam a ceder. Portas que estavam trancadas começam a se abrir. Porque quando você age em fé, você sai do lugar de espera e entra no lugar de manifestação. Mas entenda isso: haverá resistência. Sempre há. O inimigo nunca vai ficar passivo enquanto você avança para aquilo que Deus determinou. Ele vai tentar distrair, desanimar, confundir. Mas você não pode dar espaço para essas influências, porque tudo o que ele pode fazer é tentar convencer você a desistir. Mas ele não tem autoridade para impedir o que já foi decretado.
E sabe por que isso é tão importante? Porque existem respostas que estão chegando, movimentos que já começaram no mundo espiritual e que vão se manifestar de forma visível. Mas Deus não derrama algo tão grande em mãos que ainda estão presas ao medo. É preciso estar pronto para receber, pronto para viver essa nova fase. Agora feche os olhos por um instante e imagine como seria a sua vida se você realmente acreditasse que a vitória já foi confirmada. Como seriam suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos? Porque é exatamente assim que você precisa começar a viver. Como alguém que não duvida, mas que caminha com a plena certeza de que o que Deus falou já está feito. E isso é o que muda tudo. Porque quando você começa a se mover com essa convicção, nada pode te parar, nada pode te segurar, nenhuma muralha pode permanecer de pé, porque Deus já determinou. E quando Ele determina, é impossível não acontecer. O que está diante de você não é um acaso, não é uma sequência de eventos desordenados. Existe um propósito oculto por trás de cada detalhe, uma construção invisível que Deus está erguendo enquanto você pensa que nada está acontecendo. Mas há um segredo que precisa ser compreendido. As respostas divinas nem sempre chegam na forma que se espera. Muitas vezes, a movimentação de Deus começa no silêncio, naquilo que parece um intervalo, mas que, na verdade, é um cenário sendo preparado. Quantas vezes você olhou ao redor e pensou que nada estava mudando, que a oração estava sem resposta, que o tempo estava passando sem propósito? Mas agora escute, o que Deus faz, Ele faz com precisão. O que parece demorado para você já está acontecendo em outra dimensão. Você pode não ver, mas Ele já está agindo. E o que está impedindo que você tome posse do que já foi decretado? Será que são os medos que foram cultivados ao longo dos anos? Será que são as memórias das tentativas frustradas? A impressão de que certas portas nunca se abriram e talvez nunca se abram? Mas veja, não é porque algo ainda não aconteceu que significa que não vai acontecer. Essa é a armadilha que prende a mente, que paralisa as ações e transforma a espera em desespero. O que está prestes a se manifestar na sua vida já existe no coração de Deus, mas Ele está esperando que você se alinhe com essa realidade. Assim como Josué precisou marchar diante de muralhas intactas, você precisa se mover mesmo quando tudo ainda parece o mesmo. Não havia rachaduras nas pedras, não havia sinais de que elas estavam prestes a ruir. O exército marchava e a cada volta tudo continuava igual, mas a palavra já havia sido liberada. E no momento certo, o que parecia intransponível veio ao chão. O que isso te ensina? Que não importa o que os olhos naturais veem, o que importa é o que foi decretado. Mas essa não é uma fé passiva, não é uma crença inerte. É uma certeza que move os passos, que determina decisões, que se recusa a recuar. E agora, olhe para dentro de si. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas hesitou? Quantas oportunidades foram deixadas para depois? Quanto tempo foi perdido esperando por confirmações que Deus já havia dado? Não há mais espaço para dúvidas. Esse é o momento de reivindicar. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. A resposta já foi liberada, mas a ação precisa ser tomada. Quem clama, recebe. Quem se posiciona, avança. Quem decide crer, vê o impossível acontecer. Mas essa decisão não pode ser adiada, não pode ser empurrada para um futuro incerto. O céu está pronto, o mover já começou. Mas você está pronto para marchar? Agora, faça algo em fé. Escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus. Declare isso não como um desejo, mas como uma certeza.
porque cada vez que você proclama essa verdade, algo se move ao seu favor. E preste atenção, a resistência não é um sinal de que a promessa falhou. Pelo contrário, é a prova de que algo grande está prestes a acontecer. O que se levanta contra você não tem poder para impedir o que foi estabelecido por Deus, mas pode tentar te convencer a desistir antes do tempo, porque essa sempre foi a estratégia. Criar cansaço, gerar dúvida, colocar barreiras na mente antes mesmo de colocar barreiras no caminho. Mas se você reconhecer isso, nada vai te parar. E aqui está a chave. Não é a força que derruba as muralhas, é a obediência. Não é sobre tentar resolver tudo com as próprias mãos, mas sobre caminhar exatamente na direção que Deus indicou. Josué não precisou de espadas afiadas, de estratégias humanas, de batalhas longas. Ele precisou apenas marchar e crer. O que Deus está pedindo de você hoje não é um esforço sobre-humano, mas uma decisão de confiar, de agir como quem já venceu. E sabe o que acontece quando você se move dessa forma? As muralhas caem sem esforço, as portas se abrem sem explicação. As respostas chegam antes mesmo da pergunta ser finalizada, porque Deus já confirmou, e o que Ele confirma, ninguém pode revogar. Você sabe o que acontece quando Deus decreta algo sobre a sua vida? Nada pode impedir. Nenhuma voz contrária tem poder para anular. Nenhuma circunstância negativa é forte o suficiente para revogar o que já foi estabelecido no céu. Mas existe um detalhe que precisa ser compreendido. Há vitórias que só se manifestam quando você se levanta para tomá-las. Elas já foram confirmadas, mas ainda não foram reivindicadas. E esse é o ponto onde muitos param. Ficam esperando que tudo aconteça de forma automática, sem perceber que existe uma ordem divina para avançar, para se mover na direção daquilo que já foi liberado. Agora pense, quantas vezes a resposta esteve ao seu alcance, mas a hesitação te fez parar? Quantas oportunidades foram deixadas para trás porque o medo sussurrou que era arriscado demais? E quantas vezes você se perguntou se era realmente digno daquilo que Deus estava colocando diante de você? Mas veja bem, não se trata de merecimento, não se trata do que você fez ou deixou de fazer. Trata-se da fidelidade de quem prometeu. Se Deus confirmou algo sobre a sua vida, então a sua única responsabilidade é crer e agir de acordo com essa verdade. O que impede muitos de avançarem não é a falta de promessa, mas a presença de dúvida. E a dúvida, quando alimentada, tem o poder de erguer muralhas invisíveis, muito mais difíceis de derrubar do que as de Jericó. Essas muralhas são construídas com memórias de falhas passadas, com palavras negativas que foram ouvidas ao longo da vida, com traumas que deixaram marcas profundas. Mas agora escute com atenção. Nenhuma dessas muralhas tem mais poder do que a palavra que foi liberada sobre você. Josué e o povo de Israel estavam diante de um obstáculo aparentemente intransponível. Humanamente falando, não havia solução. Mas a ordem de Deus não foi para temer, não foi para recuar, não foi para buscar alternativas. A ordem foi clara: marchar. E aqui está algo poderoso. Deus não pediu para que eles entendessem como isso funcionaria, apenas para que obedecessem. O milagre não estava na lógica, mas na ação de fé. E disse o Senhor a Josué: vê, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes. Josué 6:2. Preste atenção nessa palavra. Tenho dado. Não era algo que ainda iria acontecer, mas algo que já havia sido entregue. Jericó já pertencia a eles no mundo espiritual, mas era necessário uma atitude para que isso se tornasse real. E agora a pergunta é: você tem vivido como alguém que já recebeu ou como alguém que ainda está esperando? Porque há uma grande diferença entre essas duas posturas.
Quem já entendeu que a vitória foi confirmada, age com coragem, encara os desafios com ousadia, não recua diante das dificuldades. Mas quem ainda espera, vê as barreiras como um sinal de que talvez não seja o tempo, de que talvez não seja a vontade de Deus, de que talvez não seja para si. Agora, olhe para dentro de si. Quantos talvez ainda estão segurando você? Quantas desculpas têm sido usadas para justificar a inércia? O tempo passou, mas a promessa continua de pé. As circunstâncias mudaram, mas Deus não mudou. O que Ele decretou ainda está disponível, mas a pergunta é: você vai tomar posse ou vai continuar esperando que as muralhas caiam sozinhas? E aqui está algo que precisa ser dito. As muralhas de Jericó não caíram aos poucos. Elas não foram se desfazendo ao longo dos dias. Elas permaneceram intactas até o momento exato determinado por Deus. E no instante certo, ruíram de uma só vez. Isso significa que não importa há quanto tempo você está diante desse obstáculo. Quando o tempo de Deus se manifesta, a mudança é repentina, é irreversível, é completa. Mas há um detalhe essencial. Antes das muralhas caírem, houve um processo. Houve uma jornada de fé. Houve um compromisso com a obediência. E muitas vezes é nesse processo que as pessoas desistem. Porque esperam resultados imediatos, esperam que tudo mude sem esforço, esperam que a confirmação de Deus venha acompanhada de facilidade. Mas e se a dificuldade for justamente um sinal de que algo grande está prestes a acontecer? E se o tempo de espera for o momento onde Deus está fortalecendo você para sustentar a bênção que virá? Agora, faça algo que solidifique essa verdade dentro de você. Escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus. Declare isso não como um desejo, mas como um ato de fé. Porque quando você proclama a verdade de Deus, tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa realidade. E escute bem, a resistência que você está enfrentando não é um sinal de que a vitória não virá. Pelo contrário, é a evidência de que algo poderoso já foi decretado ao seu favor. O inimigo nunca se levanta contra algo que não tem valor. Ele não desperdiça esforço contra aqueles que não estão prestes a conquistar algo significativo. Se há resistência, há uma promessa. Se há oposição, há algo grande a caminho. Mas aqui está o ponto decisivo. A forma como você reage determina o que acontece a seguir. Você pode escolher se render ao medo, à dúvida, ao cansaço, ou pode escolher se levantar, reivindicar o que é seu e agir como alguém que já venceu. E entenda isso de uma vez por todas. Deus não te chamou para assistir a vitória de longe. Ele não te trouxe até aqui para que outros tomem posse no seu lugar. Ele te chamou para ser protagonista, para viver tudo o que foi preparado. E se Ele confirmou, então o que mais falta? Apenas a sua decisão de crer e agir. Agora olhe ao seu redor. O que parece uma barreira intransponível? O que tem se apresentado como um obstáculo impossível, seja o que for, não tem autoridade para permanecer de pé diante da palavra que Deus liberou. Mas as muralhas não caem para quem apenas observa. Elas caem para quem marcha, para quem declara, para quem age. E a verdade é que há um movimento no mundo espiritual acontecendo agora. Algo está sendo destravado, algo está sendo liberado. Mas para aqueles que decidem avançar, para aqueles que recusam a dúvida, para aqueles que entendem que a vitória já foi confirmada e que agora é o momento de tomá-la. O que será que ainda te impede? Será que são as vozes do passado dizendo que você não é capaz? Será que é a incerteza do futuro tentando fazer você duvidar do que já foi prometido? Mas ouça isso com atenção. Nenhuma dessas coisas tem o poder de anular o que Deus já determinou. Nenhuma delas tem o peso da palavra que foi estabelecida no céu. Então a escolha está diante de você. Continuar esperando ou se levantar e reivindicar.
permanecer na dúvida ou marchar como quem já sabe que venceu. As muralhas de Jericó caíram porque alguém decidiu agir em fé. E agora, há muralhas esperando para cair na sua vida. As muralhas que cercam a sua promessa não foram erguidas para durar para sempre. Elas parecem firmes, inabaláveis, resistentes, mas estão com os dias contados. Porque há um decreto nos céus que já determinou a queda delas. O que antes servia como barreira, agora se tornará testemunho. O que te impedia de avançar será reduzido a pó diante da autoridade de Deus. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. O momento em que as muralhas caem não é decidido por emoções humanas. Não é determinado pelo cansaço da espera. Não é influenciado pelo desejo de que tudo aconteça rápido. As muralhas caem quando a fé se torna maior do que a dúvida, quando a obediência se sobrepõe à lógica, quando a confiança em Deus se torna mais forte do que qualquer medo. E agora, uma pergunta precisa ser feita. Como você tem olhado para os desafios que estão diante de você? Porque se os vê como obstáculos permanentes, eles continuarão de pé. Se acredita que são intransponíveis, permanecerão do mesmo jeito. Mas se decidir enxergar como Deus vê, então já pode começar a se preparar para atravessar o território que antes estava fechado. Porque aquilo que parecia impossível já foi resolvido nos bastidores divinos. Imagine o silêncio de 7 dias enquanto Josué e seu povo marchavam ao redor de Jericó. Nenhuma pedra caiu antes do tempo. Nenhum sinal indicava que as muralhas estavam prestes a ruir. Mas isso não significava que nada estava acontecendo. Porque antes que as muralhas caiam por fora, algo precisa ser construído por dentro. Deus não queria apenas entregar a cidade a eles. Ele queria que eles estivessem prontos para possuí-la. Porque há vitórias que podem ser recebidas antes da hora e por isso não são sustentadas. E esse é um ponto crucial. Você está preparado para segurar o que Deus já confirmou? Porque uma coisa é receber uma bênção, outra coisa é ter estrutura para permanecer nela. Muitos querem as respostas agora, mas ainda não desenvolveram a maturidade para lidar com aquilo que tanto pedem. E Deus não libera algo para que se perca depois. Ele constrói primeiro, Ele fortalece, Ele molda. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. A espera em Deus não é um tempo perdido, é um tempo de renovação. Porque a promessa não exige pressa, mas preparo. E o que está sendo construído dentro de você agora tem um propósito maior do que você imagina. Mas agora olhe ao redor e perceba algo essencial. Aquilo que Deus confirmou não está em disputa. O que Ele prometeu não está sendo decidido, não está em dúvida, não está sendo analisado. Está firmado, está estabelecido. O que precisa acontecer não é a mudança da promessa, mas a mudança do seu posicionamento diante dela. E agora, faça algo que fortaleça essa certeza dentro de você. Escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus. Declare isso com convicção. Porque palavras liberadas em fé constroem um ambiente onde o impossível se torna realidade. E escute com atenção. A resistência que você sente agora não é sinal de que Deus esqueceu de você. Pelo contrário, muitas vezes a oposição se intensifica exatamente porque a vitória está próxima. Sempre que algo grande está para acontecer, o inimigo tenta trazer distrações, gerar desânimo, plantar dúvidas. Porque ele sabe que se você continuar marchando, se continuar avançando, nada poderá deter aquilo que já foi estabelecido por Deus. E a única forma de vencer essa batalha é se recusando a parar. Porque se Josué tivesse parado no 6º dia, as muralhas teriam permanecido de pé. Se o povo tivesse desistido no meio do processo, nunca teriam tomado posse da terra prometida.
Mas a fé verdadeira não recua quando nada parece estar mudando. A fé verdadeira continua marchando porque sabe que a promessa já foi liberada. Então agora, olhe para a sua vida e perceba: quais são as muralhas que ainda estão de pé? São as vozes do passado que insistem em te lembrar dos erros? São as circunstâncias que gritam que nada vai mudar? Ou é a espera prolongada que tenta convencer você de que Deus não está ouvindo? Seja qual for a barreira, ela não tem autoridade para permanecer. Ela não pode resistir à palavra que foi decretada. Mas aqui está o ponto decisivo. A muralha não caiu porque eles apenas creram. A muralha caiu porque eles marcharam. Porque fé sem ação é apenas uma ideia. Mas fé, acompanhada de passos firmes, transforma realidades. Agora, a questão é: você está disposto a dar o próximo passo? Porque as muralhas diante de você não são eternas, elas já receberam um prazo divino para cair. Mas enquanto isso não acontece, Deus está te preparando para o que vem depois. Porque a conquista não é apenas sobre derrubar barreiras, mas sobre estar pronto para ocupar o território que está do outro lado delas. E esse momento agora não é apenas mais uma mensagem, é um chamado para que você se levante. Porque o que foi prometido não está distante, está mais próximo do que você imagina. Mas precisa de alguém que esteja pronto para marchar até que o impossível se torne visível. As muralhas que permanecem de pé diante dos seus olhos já ruíram no mundo espiritual. O decreto foi dado. O impossível já se dobrou diante da autoridade de Deus. Mas agora resta um último passo: agir como alguém que sabe que a vitória não está mais no futuro, mas já foi escrita no presente. Porque não é o tempo humano que define o cumprimento da promessa, mas a certeza inabalável de que Deus não mente e não falha. Agora, pare e olhe para dentro. Quantas vezes você sentiu que estava preso em um ciclo que se repete? Como se estivesse andando em círculos, sempre retornando ao mesmo ponto, como se nada realmente avançasse. Essa sensação de estagnação, esse desespero silencioso de quem já orou tantas vezes e ainda não viu o cenário mudar. Isso não é um sinal de que Deus te esqueceu. Isso é apenas a evidência de que você chegou exatamente no ponto onde muitos desistem. Mas veja, Jericó não caiu na primeira volta, nem na segunda, nem na terceira. Os muros permaneceram intactos até o último instante, até que tudo estivesse no tempo determinado. Agora, o que teria acontecido se Josué e seu povo tivessem parado no sexto dia? Se tivessem decidido que já estavam cansados demais, que não havia mais motivo para continuar marchando? As muralhas permaneceriam de pé. O destino deles não teria sido alterado porque Deus falhou, mas porque eles recuaram antes do tempo. E aqui está algo essencial. Sua vida pode estar exatamente nesse momento agora, no sexto dia, no instante antes da transformação, no ponto onde parece que nada mudou, mas onde nos bastidores divinos tudo já está pronto para acontecer. E o que vai determinar se você vai atravessar essa muralha ou se vai continuar parado no mesmo lugar não é a força das barreiras, mas a decisão de continuar avançando. Porque se há algo que Deus sempre deixou claro, é que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10:39. A promessa não é para os que hesitam. Não é para os que ficam esperando provas antes de agir. Não é para os que colocam condições antes de obedecer. A promessa é para aqueles que decidem confiar mesmo quando tudo ainda parece igual. E aqui está um dos segredos mais profundos sobre a fé. A sua realidade não muda primeiro no lado de fora. Ela muda primeiro dentro de você. Porque enquanto você continuar enxergando as dificuldades como intransponíveis, elas permanecerão exatamente assim. Mas quando decidir olhar para cada obstáculo como algo que já foi vencido, começará a ver portas onde antes só havia barreiras.
Agora pare e pense. Quantas vezes Deus já te deu sinais de que estava movendo algo ao seu favor? Quantas vezes Ele já colocou pequenas confirmações no seu caminho, mas a dúvida impediu que você as reconhecesse? Porque é exatamente assim que a incredulidade opera. Ela faz com que você olhe para as evidências do agir de Deus e ainda se pergunte se Ele realmente está fazendo alguma coisa. Mas hoje, algo precisa ser quebrado dentro de você. Essa muralha de incerteza, essa barreira que faz você oscilar entre a fé e o medo, entre a certeza e a insegurança, ela não pode mais te segurar. O que foi liberado nos céus precisa ser vivido na terra. E isso só vai acontecer quando você decidir tomar posse. E agora, eu quero que você faça algo. Como um ato de fé, escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus. Declare isso com autoridade, porque suas palavras têm peso no mundo espiritual. O que você libera com fé se torna realidade ao seu redor. E agora, escute isso com toda a atenção. Existe uma diferença entre esperar e estar pronto. Muitas pessoas estão esperando, mas não estão preparadas. Elas oram por um milagre, mas no fundo não estão prontas para recebê-lo. Porque a preparação não acontece no momento da conquista, mas antes dela. Deus não derruba muralhas para quem não está pronto para entrar na terra prometida. Ele não entrega vitórias para aqueles que ainda não entenderam o que significa sustentá-las. Então, agora, olhe para a sua vida e se pergunte: você está realmente pronto para viver o que Deus já confirmou? Ou ainda há áreas onde a dúvida precisa ser arrancada? Porque uma coisa é dizer que crê, outra coisa é agir como quem sabe que já venceu. E a verdade é que esse momento agora não é um acaso. Você não está ouvindo essa mensagem por sorte, nem por coincidência. Isso faz parte de algo muito maior. Isso é Deus te chamando para o nível onde as muralhas não te intimidam mais. O nível onde você não apenas espera, mas reivindica. O nível onde sua vida se alinha completamente com aquilo que já foi determinado nos céus. Agora a questão é: você vai continuar parado ou vai começar a marchar? Porque o tempo já foi determinado. A única coisa que resta é a sua decisão de dar o próximo passo. A voz de Deus não se confunde com o barulho das circunstâncias. O que Ele decreta permanece, ainda que tudo ao redor tente provar o contrário. Mas a pergunta que precisa ser feita agora é: por que a espera tem te angustiado tanto? Se Deus já confirmou, por que ainda há hesitação dentro de você? O que tem alimentado essas dúvidas silenciosas que te fazem questionar se realmente vai acontecer? Você já percebeu que a batalha mais intensa não é ao seu redor, mas dentro da sua própria mente? Não são as muralhas externas que impedem a conquista, mas as fortalezas internas que foram construídas com base no medo, nas decepções do passado, na falsa ideia de que talvez a promessa não seja para você. Mas hoje, algo precisa ser rompido, porque Deus não te chamou para viver aprisionado em ciclos de incerteza. Ele te chamou para avançar, para tomar posse, para ver com os próprios olhos aquilo que Ele já estabeleceu nos céus. Mas há uma chave que destrava essa realidade. Você precisa se enxergar como alguém que já venceu, mesmo quando tudo ainda parece o mesmo. Essa é a diferença entre os que entram na terra prometida e os que morrem no deserto. Lembre-se, antes de derrubar as muralhas de Jericó, Deus já tinha entregue a cidade nas mãos de Josué. O problema nunca foi se a promessa seria cumprida, mas se Josué e o povo estavam dispostos a agir de acordo com aquilo que Deus já havia decretado. Eles poderiam ter se intimidado com a estrutura da cidade, poderiam ter tentado outra estratégia, poderiam ter desistido antes do tempo, mas escolheram obedecer, escolheram marchar, escolheram confiar. E agora, a sua situação não é diferente.
O que foi prometido a você já está disponível no mundo espiritual. Mas existe um princípio que não pode ser ignorado. Deus não entrega grandes promessas a quem ainda não se posicionou para recebê-las. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. O querer é necessário, mas não é suficiente. A obediência precisa ser completa. Não basta desejar o cumprimento da promessa, é preciso se alinhar com os princípios de Deus para vivê-la. E é exatamente aqui que muitos ficam estagnados. Eles acreditam na promessa, mas não ajustam a postura. Querem ver as muralhas caindo, mas ainda carregam dentro de si pensamentos de quem está preso. E aqui está um segredo espiritual poderoso. Você nunca pode tomar posse de algo que ainda não acredita que realmente pertence a você. Agora, preste atenção. Quantas vezes você já esteve perto da resposta, mas hesitou no último momento? Quantas portas já foram abertas diante de você, mas o medo de fracassar te impediu de atravessá-las? O que Deus está dizendo hoje é claro. Pare de agir como alguém que espera para ver se vai acontecer. Comece a agir como quem já sabe que está feito. E isso muda tudo, porque quando sua mentalidade muda, sua vida muda. Quando sua atitude se alinha com a promessa, as circunstâncias começam a responder a essa nova postura. As muralhas que pareciam inabaláveis começam a enfraquecer. Os ventos contrários começam a perder a força. O que parecia impossível começa a dar sinais de que já foi destravado. Agora eu quero que você faça algo como um ato profético. Escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus. Diga isso com fé, porque quando você declara, você estabelece no mundo espiritual que a dúvida não tem mais lugar dentro de você. E preste atenção, a fé que move montanhas não é aquela que apenas acredita em Deus, mas a que acredita que Ele já fez. Não é aquela que espera sinais para agir, mas a que age porque já tem convicção. Agora, olhe para a sua vida e se pergunte: o que ainda precisa ser ajustado dentro de você para que as muralhas caiam de vez? Porque Deus não libera conquistas para quem ainda não está pronto para sustentá-las. Ele não entrega promessas a quem ainda está paralisado pelo medo. O que precisa acontecer agora é um realinhamento, um ajuste na sua postura, uma decisão definitiva de avançar sem olhar para trás. Porque uma coisa é certa: a terra prometida já foi dada. Mas apenas aqueles que marcham até ela terão o privilégio de habitá-la. A voz de Deus ecoa dentro de você, mas existe um conflito acontecendo. De um lado, a certeza da promessa; do outro, as dúvidas que se acumulam como sombras de um passado que insiste em pesar sobre o presente. Não é sobre falta de fé, porque no fundo você acredita, mas ainda existe aquela pergunta silenciosa que ninguém ouve, mas que grita dentro da sua alma: e se não acontecer? Essa é a raiz do medo que te paralisa. Porque uma parte de você quer confiar sem reservas, mas outra parte foi tão marcada por esperas longas, por portas fechadas, por respostas adiadas, que já aprendeu a temer a decepção antes mesmo de ver o milagre. Só que agora chegou o momento de quebrar essa barreira invisível que te impede de viver a totalidade do que Deus já confirmou. O tempo da incerteza acabou. O que Deus estabeleceu não depende da sua lógica, da sua capacidade de entender como tudo vai acontecer. Porque os planos dele não seguem a linha do tempo humano, não se limitam às previsões terrenas, não precisam da permissão de ninguém para se cumprirem. Mas existe um princípio que precisa ser entendido. O que é seu já foi liberado, mas precisa ser tomado. Lembre-se de Israel diante de Jericó. A cidade já havia sido entregue nas mãos deles, mas eles ainda precisavam marchar. O decreto divino já havia sido estabelecido, mas eles precisavam agir em conformidade com essa verdade. O que foi prometido não se manifesta para quem apenas espera,
mas para quem se movimenta na direção do que Deus falou. E agora, pare e analise. Quantas vezes Deus já colocou a oportunidade diante de você, mas o medo de falhar impediu que você desse o passo necessário? Quantas chances passaram porque você ficou esperando uma confirmação ainda maior do que a que Ele já havia dado? Você já percebeu que o inimigo não pode roubar aquilo que Deus te deu, mas pode te convencer a desistir antes de receber? Esse sempre foi o plano: paralisar sua mente antes mesmo de paralisar seus passos. Só que agora, algo precisa mudar dentro de você. Chegou a hora de se posicionar, de marchar, de reivindicar, porque a terra prometida não é para aqueles que recuam, mas para aqueles que insistem até o fim. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmos 145:13. A fidelidade de Deus não se mede pelo que os seus olhos enxergam agora. Ela se manifesta no tempo certo, do jeito certo, do modo como Ele determinou. Mas enquanto esse momento não chega, existe uma postura que precisa ser assumida, a de quem já tem certeza da vitória. E agora, como um ato de fé, escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus. Declare isso não apenas como um desejo, mas como uma decisão. Porque quando você se alinha com o que Deus já estabeleceu, as muralhas começam a estremecer antes mesmo de desmoronarem. Agora escute com atenção. Existe um detalhe sobre a queda de Jericó que precisa ser compreendido. Deus poderia ter derrubado as muralhas no primeiro dia, na primeira volta. Mas Ele escolheu um processo, porque a marcha não era apenas um teste de resistência, mas uma preparação para o que viria depois. Muitos querem ver as muralhas caindo, mas não estão prontos para ocupar a terra que está do outro lado delas. Por isso, esse tempo de espera que tem te frustrado não é castigo, não é abandono. É Deus garantindo que você não apenas conquiste, mas que consiga sustentar aquilo que Ele está prestes a colocar em suas mãos. Porque há uma grande diferença entre receber e permanecer. E Deus não te chamou para viver de promessas passageiras, mas para estabelecer algo duradouro. Agora, olhe ao redor e perceba: nada pode impedir o que já foi confirmado. Nada pode revogar o que já foi determinado. Mas existe um último passo que só você pode dar. A decisão de marchar ou recuar está diante de você. E agora, qual será a sua escolha? Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que essa palavra não é apenas uma reflexão comum. É um chamado direto, um despertar para uma realidade que já foi decretada sobre a sua vida, mas que precisa ser reivindicada. Existe uma diferença entre saber que a promessa foi feita e viver essa promessa. E é exatamente nesse ponto que muitos ficam paralisados, esperando um sinal maior, uma prova mais evidente, quando na verdade Deus já deu todas as confirmações necessárias. E agora eu te pergunto: o que falta para você dar o passo definitivo? O que ainda te segura quando a resposta já foi liberada? Porque as muralhas que ainda estão de pé não são um sinal de que a promessa falhou, mas de que Deus está esperando que você se mova na direção daquilo que Ele já estabeleceu. O que separa quem apenas ouve a promessa de quem a vive é a coragem de agir, mesmo quando tudo ainda parece igual. Josué não esperou que as muralhas começassem a cair para então marchar. Ele marchou quando tudo ainda estava intacto. Ele não pediu um sinal a mais, não exigiu uma confirmação extra. Ele apenas obedeceu e na hora exata tudo aconteceu. E esse é o ponto que precisa ser compreendido. Deus não responde hesitação, Ele responde fé. Quantas vezes você já se viu diante de oportunidades que pareciam grandes demais para você? Quantas vezes o medo tentou te convencer de que não valia a pena tentar, porque a queda seria dolorosa demais? Mas agora preste atenção. O que Deus tem para a sua vida
nunca será pequeno. O que ele prometeu nunca será algo fácil de conquistar, porque a grandiosidade da promessa exige um posicionamento igualmente grandioso. E se você quer ver as muralhas caindo, precisa se perguntar: o que está dentro de mim ainda não está alinhado com a promessa? Porque muitas vezes a barreira não está no lado de fora, está nas crenças limitantes, na forma como você se enxerga, nas experiências passadas que criaram um ciclo de medo e autopreservação. Mas esse ciclo precisa ser quebrado hoje, porque Deus não te chamou para uma vida de sobrevivência, mas para uma vida de conquista. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela tem grande e avultado galardão. Hebreus 10, 35. A confiança é a chave. E a grande questão é: você confia o suficiente para marchar mesmo quando ainda não vê mudanças? Porque a vitória já foi decretada, mas somente aqueles que se movem em fé verão essa promessa se materializar. Agora, eu quero que você escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus.